Bom dia a todos que vieram nesta casa abençoada de Joana de Ângeles, que tão gentilmente nos faz ser integrantes de sua família espiritual. Assim, nós, de mente e coração abertos, vamos prestar muita atenção na preleção que vai ser feita hoje pelo Senhor Radamés. Tenham todos um bom domingo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos encarnados e desencarnados a este pronto-socorro espiritual. Nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos e hoje vai ser sobre atributos da divindade, as questões de 10 a 16. Então vamos lá. Pode o homem, pergunta de Kardec, é o espírito da verdade, né? Pode o homem compreender a natureza de Deus? Resposta do espírito da verdade: não. Falta-lhe para isso o sentido. E realmente, né, quando a gente vai entrar nesse assunto de quem é Deus, de onde veio Deus, como começou tudo isso daí, a gente se embanana. Por que a gente se embanana? Porque nós estamos na infância espiritual nossa. Nós estamos no prezinho ainda. Para dizer que nós estamos no zero, na classe zero do prezinho, vamos dizer que a gente está na classe 1A, né? Porque já fomos piores do que somos hoje, ainda carregamos essa coisa do que nós fomos no passado, essa raiva, esse ódio, esse egoísmo, esse instinto de conservação, individualismo, isso daí tudo é coisa de ontem. E nós, com toda essa bagagem, com todo esse arquivo ruim que a gente tem no nosso HD ainda, com o nosso espírito, fica difícil da gente compreender realmente o que é Deus, chegar na dimensão do que é Deus, né? Então, mas a gente sabe que Ele existe, está aí, né? Que sem Ele nada existia, inclusive nós, e vamos tocar o barco para frente. Então vamos lá. Apesar de já termos algumas noções sobre as leis de Deus, ainda nos encontramos na infância espiritual. Pergunta número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, que essas coisas nossas, muito enraizado de matéria, de poder, ter, nós temos que ser, nós temos, né? Quando o espírito, quando não estiver mais o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição, se houver proximidade de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, mesmo a gente compreende muita coisa, já melhoramos em muita coisa, porém, né, já não somos tão imperfeitos como éramos, apesar de a gente ser imperfeito, mas já não somos tão como a classe do prezinho 0A. Lá, né? Nós estamos no 1A. Então, mas mesmo assim, nós nos aproximamos de Deus. Se a gente for fazer uma retrospectiva da gente, a gente for fazer uma análise da gente, a gente fala que não. Nós ainda estamos muito longe desse amor divino, dessa coisa. Por isso que o Espírito da Verdade responde: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, com esse peso da matéria, quando pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá. Por quê? Porque às vezes a gente pode ser muito evoluído intelectualmente, doutores em tudo, mas a nossa moral mínima, ínfima, microscópica, né? Então nós não estamos próximos a Deus, então nós não vamos conseguir entender o que é Deus. O homem ainda tem uma inferioridade em suas faculdades, por isso ainda não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus.
Ainda confundimos com uma criatura e atribuímos a Deus nossas imperfeições. Nós fazemos isso. Tem gente que acredita que Deus castiga. Mas se eu não for no Joana de Ângeles de domingo, segunda, terça ou quarta, Deus vai me castigar, vai mandar um raio na minha cabeça, vou perder tudo, não sei o quê. Olha um pouquinho o Deus que nós temos ainda vingativo, que é esse Deus de Moisés, que Moisés teve que implantar esse Deus para que a gente entrasse na linha. Nós estivemos lá. Então tinha-se que implantar um Deus vingativo, autoritário, invejoso, para poder a gente se refrear. Precisamos de leis ainda, né? Então por isso que nós confundimos. Quando a gente fala de Deus, a gente pensa num velho, né? Um cabelo grisalho, quer dizer, eu já não seria mais Deus, porque nem cabelo tem mais, né? Então seria um cabelo grisalho, com barba grisalha, sentado num trono, e você fica para o céu, você vai para o inferno, você não sei o quê, né? A gente ainda tem esse Deus dentro de nós, muita gente ainda carrega isso. À medida que vamos desenvolvendo o senso moral, nosso pensamento se aprofunda mais no âmago das coisas, então fazemos uma ideia mais justa da divindade, mesmo ainda assim incompleta, mas conforme a sã razão. Então, conforme a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai entendendo um pouquinho melhor o que são as leis divinas, as leis naturais, o que são isso daí, né? A gente vai descartando um pouquinho esse Deus invejoso, vingativo, comercial, né? Porque se não der grana, você não tem nada comigo, né? Eu preciso do seu dinheiro para minha obra. Meu amigo, não. A única coisa que ele precisa é que a gente tenha boa vontade, que a gente trabalhe, que a gente faça a obra de Deus. O que é? É a nossa perfeição, é a nossa reforma íntima. E quem vai ser o pedreiro que vai fazer essa reforma íntima nossa? É nós, cada um de nós. Cada um de nós vamos ser o pedreiro, o arquiteto, o engenheiro, o pintor, o raspador de taco, o assentador de piso e o pintor para dar o acabamento. Cada um de nós, né? Pergunta 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Kardec era fogo, né? Kardec ia na veia, né? Deu resposta no espírito de verdade. De algumas, sim, o homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então a gente tem uma noção, e à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai deixando essa coisa de matéria para trás, a gente vai entendendo essa natureza íntima de Deus, a gente vai concebendo um pouquinho mais o que realmente é Deus. À medida que vamos deixando de ser matéria, evoluindo moralmente, conseguimos ter uma melhor percepção sobre Deus, suas leis, sobre nós mesmos. Bom dia a todos que estão aí online, né, que estão nos assistindo. Esqueci de falar bom dia a todos. Então vamos lá. Quando dizemos que Deus é eterno, pergunta 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Nós achamos que já fechamos a coisa, né? Olha a resposta do Espírito de verdade. De vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber.
Por que ele fala que a nossa linguagem ainda a gente não consegue? Porque nós não sabemos muita coisa, né? É querer pegar uma criança do prezinho, ela nem sabe que existe trigonometria, ela nem sabe que existe uma geometria, né? Nem sabe, tá certo? Como que ela vai aprender? Durante os anos que elas forem na escola. Como é que nós vamos começar a entender Deus? Durante as nossas encarnações. Cada encarnação nossa é uma aula que nós estamos tendo, é uma sala de aula que nós estamos aproveitando. Ou a gente repete, ou a gente muda de classe. É o livre-arbítrio nosso. Eu só vou passar, eu só vou conseguir o meu diploma final se eu me empenhar, se eu trabalhar e for para frente, e passar nos anos na faculdade, na escola e tudo. Mesma coisa é o espírito durante a evolução. Por isso que Jesus, nessa bagagem toda, Deus criou Jesus dessa forma, conforme nós sempre falamos aqui? Não. Jesus foi criado simples e ignorante, assim como somos nós. Ele já teve a sua época lá, vamos dizer, trazer as coisas para o planeta Terra lá, ele já foi um invasor de terra, um viking, não sei o que, ele já passou por tudo isso. Ele é um espírito de luz hoje, porque ele já tem toda essa bagagem, né? Há bilhões de anos ele já era Cristo. Você imagina quanto tempo esse espírito tem, quanto tempo esse espírito tem de caminhada para chegar no que chegou. E tem gente acima dele, tem gente acima dele, e a evolução nunca para, ela é contínua, ela é infinita, nunca para, né? A gente acha que Deus criou os anjos. Não, os anjos também passaram pelo que nós passamos, os tais dos santos também passaram pelo que nós passamos, né? Ninguém entrou pela janela, podem ter certeza disso. Essa é uma faculdade que não tem como comprar um vestibular pronto, tem que se fazer todo o processo, toda a caminhada, todo mundo. Agora depende de nós, ou a gente se empenha, e o que é para fazer em 8 anos nós vamos fazer em ano, ou se a gente não se empenha, ficamos 25 anos na mesma classe, sem mudar de classe. Vai depender de quem? De nós, da nossa vontade, do livre-arbítrio. Aí eu copiei Kardec aqui, escrevendo assim, ó: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Kardec escreve: se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Então todo o universo tem lei, e as leis naturais, elas são imutáveis, não mudam. As leis do universo não mudam. Não é que a cada partido político lá no universo, lá está no poder, que vai mudar as leis. Não, é uma coisa só, para todo o universo, para todo o universo, é uma coisa só, né? Distância de planetas, o porquê que o Sol está a tantos quilômetros da Terra, por que se tivesse mais longe congelaria, se tivesse mais perto ia ficar mais quente. Gente, quem é o cara que calcula isso, né? Velocidade de rotação, velocidade de translação do planeta. Vamos pegar o Google aí, vamos ver as leis naturais. São leis naturais, são leis imutáveis. Então Deus é imutável nisso, que tem estabilidade em tudo. É imaterial, quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. Então Deus é imaterial, é único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então é único. É onipotente? Ele o é, porque é único.
Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele. Então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito, seria obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Agora nós vamos falar do panteísmo, né? Que é outra parte do livro dos Espíritos. O que é panteísmo? Então eu procurei no dicionário: panteísmo, filosofia, ideologia filosófica de que Deus é todo o universo, são uma única e mesma coisa, e que Deus não existe como um espírito separado. Então o panteísmo fala: não, Deus é tudo, Deus é tudo, não existe esse ser criador, não existe esse ser primário, esse ser criador, é tudo, Deus está em tudo. Esse é o panteísmo. Aí vem a pergunta de número 14: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus não pode ser efeito e causa ao mesmo tempo. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. O Espírito de verdade falando, hein? Crede-me, não vades além, não percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixar conseguintemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Um pouco aqui. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. É aquela coisa, né? A gente costuma querer discutir o sexo dos anjos, que nem fala aí no populacho aí, né? No popular aí. A gente fica discutindo cada teoria porque o universo teve 2 plum-plum e 1 plaf e saiu o universo, daí vem outro, não, foi 2 plaf, 3 plum-plum e 1 ploc. Não, foi o universo. E a gente fica discutindo essas coisas que não leva a nada. Não leva a nada. E a gente continua egoísta e orgulhoso, porque a gente acha que sabe das coisas. Está falando aqui, Espírito de verdade. A gente acha que sabe das coisas. E o que é interessante para a gente discutir, não com os outros, mas com nós mesmos, o que é interessante a gente não faz. Que são o que? Observar as nossas próprias imperfeições. O que eu sou imperfeito? O que falta para mim? Por que eu sou infeliz? Radamés, você é infeliz porque você é um grosso. Radamés, você é infeliz porque você é egoísta, porque você não divide. O que é seu, não é mais de ninguém. Por isso que você é infeliz, porque essas coisas não trazem felicidade. Você é infeliz porque você quer tudo, quer abranger tudo. Tanta gente tem tanta coisa, muita coisa, tanta gente tem tudo e não tem nada, comete suicídio, vai para o alcoolismo, vai para a droga, entra em depressão. Então ter tudo é felicidade? Não. Felicidade é a gente se descobrir e saber como que a gente deve permanecer, como a gente deve agir. Isso é felicidade. É a gente saber se dominar e se melhorar. Isso é a felicidade. Entende? Então não adianta a gente querer saber sobre aprofundar esses assuntos. Deixa para cara que precisa desse assunto, que está dentro dessa área. E a gente fica aqui discutindo coisas que
Gente, vamos se melhorar, porque se eu melhorar, eu vou melhorar dentro de casa, e dentro da minha casa eu vou ser exemplo fora dela, e os meus que convivem comigo vai ser exemplo fora dela. Nós vamos por demonstração, por exemplo. Vamos ver Jesus. Jesus é tudo por exemplo. Ele não escreveu nada, não deixou nada escrito. Tudo que está no Evangelho aí é o pessoal que conviveu com ele, ou a maioria que escreveu o Evangelho não conviveu com ele. Ouviram as notícias da época, puseram no papel, transcreveram isso. O que marcou a passagem de Jesus no planeta Terra? O exemplo. É o exemplo que marca, é o exemplo que fica. Porque o que se escreve perde. Quantas coisas bonitas foram escritas e se perderam, né? Biblioteca lá da Babilônia, lá não tacaram fogo naquilo lá, só pensou o que perderam de cultura ali, escrita ali. Os ignorantes, o pessoal que invadiu aquilo lá, tá com fogo. Entende? Então olha o que a gente faz com o egoísmo da gente, com a imperfeição da gente. Mas é o exemplo que educa, é o exemplo que mostra, é o exemplo que representa, né? Então vamos evitar de discutir esses assuntos, vamos evitar e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar quem está do nosso lado. Primeiro melhorar a gente, e pode ter certeza, se eu melhorando, eu entendendo essas coisas, eu vou melhorar quem está do lado sem eu perceber. Essa é a finalidade da doutrina espírita, a reforma íntima, a reforma do ser interior. É isso aí. A doutrina espírita é isso aí, é viver a mensagem do Cristo. Pergunta 15. O que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra que se deve pensar da doutrina panteísta? Pergunta de Kardec. Resposta do Espírito de Verdade foi seca. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. Quer dizer, não, Deus não existe. Eu sou esse Deus aqui porque eu componho tudo isso aqui. É assim, o panteísmo é assim. Deus não existe, mas tudo que está aqui é Deus, e eu sou Deus. Eu sou uma partinha desse aí. Pergunta 16. Pretendem os que professam essa doutrina panteísta achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos? Deus é por isso mesmo o infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que é tudo parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente que se pode opor ao raciocínio? Outra resposta seca: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material. Essa doutrina do panteísmo, que Deus é tudo, faz de Deus um ser material, que embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, porque a matéria se transforma, né? Mas a matéria, ela pode se transformar dentro das leis naturais. A cada situação, né, nenhuma estabilidade teria. A cada situação contrária ou desfavorável, mesmo todas as necessidades humanas. Nesse caso, faltaria a Deus um atributo essencial da divindade, a imutabilidade. Deus é imutável, Ele não muda. Essa doutrina confunde o Criador com a criatura.
Essa foi a última pergunta, a pergunta 16. Aí tem uma coisa aqui, ó, que Kardec escreveu: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. O quadro é apenas uma expressão daquilo que o pintor estava sentindo no momento daquilo lá. Não é o pintor esse quadro, é uma expressão dele, porque ele tem vários quadros diferentes. Mesma coisa é Deus. Deus existe e ele tem várias obras, ele pintou vários quadros. Então não é que cada quadro é um Deus, não, tá? E para fechar, voltamos à pergunta 1 desse capítulo aqui: o que é Deus? E a resposta do Espírito de verdade: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Acabou. É o que nós temos que pôr na cabeça, é isso daí. É o que nós alcançamos até agora, é isso aí. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Fora isso, nós vamos entrar, que nem falou aqui na questão atrás aqui, nós vamos entrar num labirinto que nós não vamos conseguir sair. Vamos discutir, pensar, repensar, e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque nós não temos conhecimento para isso. Nós não temos conhecimento para isso. À medida que a gente for adquirindo conhecimento, adquirindo experiências, vivenciando, porque é isso que a encarnação nos traz, a vivência. Precisamos dessa garrafa de carne para ter esse peso da coisa, para ter esse peso da vivência, para a gente poder calcular o que é, o que não é. É a mesma coisa que eu querer fazer um manual de como se monta num cavalo, sem nem ter sido, nem nunca ter visto o cavalo. Só vi uma foto do cavalo, uma foto da sela, né? Arreio, chicote, bridão, rédea. Não, aqui porque tem que fazer assim, porque pipipi, porque popopó. Mas você já foi montar no cavalo? Você já sabe? Não adianta. Nós precisamos vivenciar isso daí. Nós precisamos cair no cavalo para saber como é que monta no cavalo. Nós precisamos montar no cavalo para saber como é que a gente tem que se portar em cima dele durante um trote, durante um galope, durante uma freada do cavalo. Nós precisamos dessas experiências. Por isso que a gente precisa se reencarnar. A encarnação é para isso, para adquirir experiência. É isso aí, precisamos estar aqui nesse planetão aqui, que é uma escola, que a gente aprende, que é um hospital que vai tratar das deficiências nossas, entendeu? Todo mundo que está aqui em cima é aprendiz e doente, todos nós, sem exceção de ninguém. Vem os espíritos mais avançados aí, evoluídos aí, pegam Chico, Madre Teresa de Calcutá, Santo Agostinho, vem os caras, essa turma vem, é o tal negócio, vamos chamar assim, vem os médicos especialistas aí, que são os bambambam do negócio, né, para dar um up na nossa saúde aqui, mas eles têm as deficiências deles também, os especialistas também têm as deficiências deles também. Que se assim não tivessem, não estariam aqui, porque eles vêm aqui com essa missão de colocar o que eles aprenderam e estão sujeitos a cair, porque todos que vêm aqui estão sujeitos a cair, e está sujeito a cair, está sujeito a escorregar, né? Que é a escada que nós estamos, é dessa forma. Tudo bem? Me desculpem se for muito enrolado, se foi muito corrido, me perdoem. É no comecinho do Livro dos Espíritos, nós vamos seguir o Livro dos Espíritos aqui, né? Então pode chegar em casa, pegar pergunta e resposta. O Livro dos Espíritos é fantástico, ele traz tudo, é a base de todos os livros que tem dentro do kardecismo, que é a Gênese, o Evangelho, saiu de tudo, foi um compilado do Livro dos Espíritos.
tá? Um compilado. O Evangelho saiu daí de dentro, pegou as coisas do Cristo, as passagens do Cristo, encaixou com as respostas que teve aqui no livro. A Gênesis, mesma coisa. Livro dos Médiuns também. É a base de tudo, é o número 1 do negócio, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento. Obrigado a todos os desencarnados que aqui estão e estão convidados a permanecer aqui. Onde serão orientados, amparados e assistidos pela equipe espiritual dessa casa. Aos encarnados que estão aqui em espíritos e adormecidos em suas casas, receberão esse tratamento, essa orientação. A todos nós encarnados que estamos aqui, estamos recebendo nesse momento aquilo que mais necessitamos. E que todos os nossos lares, nossa cidade, estado, planeta, recebam a paz de Deus e de Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui junto à equipe de Joana de Ângeles, a equipe espiritual desta casa. Que sejam sempre amparados pela luz do Cristo. Que tenhamos uma excelente semana, com mais calma, com vibração de otimismo, pois essa situação que passamos hoje é só mais uma do planeta, só mais uma, e tudo passa, tudo se transforma e se regenera. Que todos nós tenhamos uma excelente semana, graças a Deus, graças a Jesus.